Como os irmãos sabem, eu tivemos um tempinho, cara, com os irmãos de Cascavel. Muito bom a gente ter uma comunhão, né? Com irmãos de outras localidades que professam a mesma fé. Como é bom podermos, com um só propósito de adorar o Senhor Jesus. Na ceia do Senhor, lá no nosso na hora de louvor, é algo, contém bastante irmãos, é algo inexplicável, né? Chega a arrepiar, eu falo com isso aí. Tão bonito que é de podermos, bastante voz, assim, louvar ao Senhor. Como é bom e quão suave, diz, né, o salmista, que os irmãos vivam em união. Todos os irmãos que nós encontramos lá, não vou falar uma cidade, porque são várias, né, que se reuniram, mandaram saudações aos irmãos de Foz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abriu comigo em 2 Coríntios capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, graças te damos por mais uma noite, ao qual juntos podemos estar para abrir a tua santa e maravilhosa palavra. Pedimos que o Senhor nessa noite venha falar aos nossos corações, que a sua palavra se acha pouso em cada coração aqui presente. Não seja eu falando, mas o teu Santo Espírito falando conosco. Pai, rogamos se há ainda alguém que ouvir essa mensagem que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que essa seja uma noite ou um dia oportuno. Rogamos que o Senhor venha falar conosco. Assim colocamos essa reunião nas suas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. O título hoje da nossa pregação: é possível ser evangélico e não estar em Cristo? Fazendo esse estudo, me veio essa pergunta: é possível sermos evangélicos e não estar em Cristo? A palavra nos mostra em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele se despiu da sua glória, se despiu da sua deidade e se vestiu da nossa humanidade. Era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Por amor a cada um de nós, quando olhamos a tua palavra, nós vemos que ele suportou a cruz. A palavra nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E diz que todos pecaram e carecem dessa glória. A palavra também diz que o salário do pecado é a morte. Então estávamos mortos em nossos pecados, estávamos mortos em nossos erros. Mas o Senhor, por amor a cada um de nós, ele suportou a humilhação da cruz. Nós entendemos também, através da palavra, que todo aquele que é colocado sobre uma cruz, ele é maldito. Era uma forma dos romanos, uma forma cruel, que os romanos usavam para matar aquelas pessoas, aquelas piores pessoas que eles tinham na sociedade naquele tempo, a cruz. E o Senhor Jesus, ele se fez maldição, por causa da maldição do nosso pecado. O escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Porque o Senhor, para ele poder
ter um relacionamento com o homem. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, na Torá, nós vemos que o Senhor deu várias ordens para o povo, várias ordenanças para que o povo cumprisse. E uma dessas ordenanças dizia que uma vez ao ano o homem tinha que entregar um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, para derramar o sangue dele dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos. E isso nós entendemos que tudo aquilo que era falado no Velho Testamento se referia ao Senhor Jesus Cristo. Tudo que era falado. Lembra quando o povo judeu foi liberto do povo egípcio? Foi colocado sobre os umbrais das portas o sangue do cordeiro, e ali foi constituído a Páscoa do judeu. Aí quando João Batista avista o Senhor Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali nós notamos que através do Senhor Jesus foi também constituído a nossa libertação. E o Senhor Jesus, quando ele foi entregue, quando ele se entregou naquela cruz, primeiramente, quando ele desceu a sua glória, ele já se rebaixou. Quando ele foi colocado naquela cruz, ele se rebaixou mais ainda. Aí quando nós olhamos, por que ele fez isso? Por causa da nossa dívida. E quando ele foi colocado naquela cruz, nós estudamos esses dias atrás, né? Que essas ordenanças eram prejudicial a nós, era prejudicial ao homem, porque o homem não conseguia cumprir tudo aquilo que era colocado ali sobre ele. Era um jugo tão gigantesco que não tinha como o homem conseguir fazer todas aquelas ordenanças ali. E aí quando nós estudamos Colossenses capítulo 2 e versículo 4, ele diz que removeu inteiramente. Colossenses capítulo 2, versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-o numa cruz. Ou seja, a ordenança, a única ordenança hoje que temos para sermos salvos é somente uma. Havia várias ordenanças, mas quando Jesus ele cravou essas ordenanças na cruz inteiramente, encravando inteiramente, aqui a palavra diz inteiramente. O que nós entendemos por inteiramente? Que é algo completo, é algo que já está completo, já foi inteiramente cravado na cruz. Acabou, não existe mais ordenança. E qual é a única ordenança que nós temos hoje? Quando nós lemos João capítulo 3, versículo 16, nós entendemos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ordenança aqui que é? Nada mais é que crer. A mesma pergunta que quando Paulo estava preso, o carcereiro falou: senhores, o que eu faço para ser salvo? Lá, Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então, a única exigência, a única ordenança que nós temos é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Deus nos amou tanto que deu o seu melhor para nós. E o que Ele exige de nós? O que Deus exige de nós? Nós que somos salvos. Lembra da pergunta? É possível ser evangélico, mas não estar em Cristo? Quando nós olhamos a história da mulher samaritana, o que o Senhor falou para ela? Deus ainda hoje procura aqueles que o adoram,
que adorem em espírito e em verdade. O Senhor quer adoração. O Senhor quer intimidade. E para ter intimidade tem que ter o quê? Confiança. E para ter confiança temos que ter o quê? Fé. E a fé vem da onde? Do crer. A confiança gera intimidade. A intimidade gera adoração. Você sabe qual que é a única? Hoje o irmão fez as perguntas de manhã. Muito bom e proveitoso o debate que nós tivemos de manhã, através das perguntas dos irmãos. Eu tenho uma pergunta também agora. Quando nós olhamos as maravilhas que o Senhor Jesus fez no seu ministério, quantas maravilhas o Senhor fez? Né? Deu vista ao cego, fez o surdo ouvir, transformou água em vinho, fez aquele que não andava voltar a andar, um morto, depois de 3 dias, ressuscitou. Só que, quando eu olho, isso é mais uma leitura que eu fiz essa semana. Qual foi a única coisa que um discípulo perguntou ao Senhor Jesus, para que o Senhor ensinasse ele? Qual foi a única coisa? Senhor, ensina-me a fórmula do vinho. Senhor, me ensina como o Senhor ressuscitou aquele morto. Ou, Senhor, me ensina como que eu faço um cego ver. Não foi nenhuma dessas perguntas. Alguém sabe qual pergunta um dos seus discípulos perguntou? Alguém sabe responder essa pergunta? Edson? Lucas capítulo 11, versículo 1. Um dos seus discípulos lhe pergunta: Senhor, me ensina-me a orar. Me ensina a orar. Essa foi a única vez que alguém perguntou algo para o Senhor, era para o Senhor ajudar. Ensina-me a orar. Se algum irmão tiver outra coisa depois, pode me perguntar, pode falar. Olha, a outra pessoa fez uma pergunta para o Senhor, mas eu não encontrei. Foi a única vez que alguém falou para eles: Senhor, ensina-me a orar. E por que alguém perguntaria isso para o Senhor Jesus? Aí eu olho e fico pensando, meditando nisso. Como devia ser a intimidade do Senhor Jesus com o seu Pai. Sabe, irmãos, nós temos algo que o Senhor nos deu quando cremos no Senhor Jesus, foi o que? Através da fé. E o Senhor Jesus, Ele nunca esteve afastado do seu Pai. Aí quando nós vemos ali o Senhor Jesus orava, Ele ia para o monte orar. O que será que aquele discípulo olhou e viu no Jesus diferente? Ao ponto de chegar, Senhor, vendo Ele orando, o que ele viu será diferente no Senhor? Ele chegou: Senhor, ensina-me a orar. Será que foi o semblante que mudava? Será que era a forma que o Senhor Jesus orava? E será que nós também sabemos orar? Será que temos, às vezes, irmãos, somos chamados casa de oração, mas será que realmente nós somos casa de oração? Será que nós somos casa de oração? Será que nós temos essa intimidade? Eu falo intimidade, irmãos, não é só aqui. Aqui é muito fácil de nós orarmos. É muito fácil nós irmos aqui se ajoelhar e orar e pedir. É bom nós vir saber os problemas uns dos outros. Mas, lembra que o Senhor falou? Quando orares, entra no seu quarto, lá, o que Ele quer dizer? Esteja lá no seu canto. Às vezes na igreja a gente consegue orar, por causa dos barulhos. Mas dentro lá, será que nós temos sido casa de oração? Será que nós temos orado para o Senhor Jesus? E mais uma vez eu volto à pergunta lá: é possível ser evangélico e não estar em Cristo? Senhor, que essa seja também o nosso pedido, que essa seja a nossa oração. Senhor, ensina-me a orar.
Ensina-me eu ter um relacionamento, ensina-me eu olhar para uma pessoa que ainda não é salva, que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, que ela está em perigo, a sua alma, se ela morrer hoje, ela vai estar no inferno. Que nós possamos olhar e ver que as pessoas necessitam do Senhor Jesus e como que podemos fazer isso? Através da oração. A intimidade gera confiança. A confiança gera a adoração. Que possamos colocar a nossa fé realmente no Senhor Jesus e orarmos e crermos no que Ele fez e no que Ele pode fazer para os outros. Ele fez por nós, que Ele pode fazer por aqueles que ainda não conhecem a Ele. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, o adoram em espírito, em verdade. Agora existem aqueles que o buscam apenas por obrigação. Aqueles que buscam a Deus, eu vou na igreja apenas para cumprir meu horário, um papel de estar lá, de buscar a Deus, mas só naquele momento. Aí durante a semana, hoje e amanhã, e depois. Eu já disse algumas vezes que há um grupo, que eu assisto às vezes, eles saem na rua perguntando: de que religião você não seria? De qual religião você não seria? E uma das respostas mais belas que eu vi foi uma senhora falando: eu não sou de religião nenhuma, eu sou de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, Ele morreu por mim, derramou seu sangue na cruz. A única resposta de 50 vídeos que eu assisti, essa foi a mais convicta. Ela falou: não tem religião, para mim, eu não tenho religião nunca, para mim é Jesus Cristo. Ele é a minha religião. E há inúmeras respostas quando as pessoas são perguntadas sobre isso. Interessante, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus não fundou religião nenhuma. Não fundou, até porque quando ele veio tinha muitas, né? Muitas vezes a gente repete isso, fala isso. Veio ao mundo, já havia muitas pessoas falando sobre várias e várias coisas, mas não havia ainda a salvação. Ele não havia ninguém que podia entrar na presença de Deus. O único que podia entrar lá no lugar chamado Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Era somente ele, para colocar a oferta sobre o altar. Jesus ele veio para trazer aquilo que nós ainda não tínhamos, que é a salvação. E quando Jesus andava, quando Jesus pregava, quando Jesus falava do reino, falava da salvação, fazia as suas maravilhas, havia um grupo que muitas vezes o incomodava. Um grupo dentro do seu próprio povo, que nós conhecemos na palavra como fariseu. Quantas e quantas vezes esse grupo estava ali perguntando e querendo prejudicar o ministério do Senhor Jesus. Quantas vezes eles iam contra aquilo que o Senhor Jesus falava. E muitas vezes o Senhor Jesus falava com eles aqui através de parábolas. E numa dessas parábolas nós encontramos em Lucas 18, quando foi aqueles dois homens orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano, irmãos, é aquele receita que é do seu povo, é a pior espécie. Imagina, você tem alguém que você é teu amigo, tua confiança, mas ele vem e fala: você tem que pagar, senão eu vou tomar tua casa, tomar teu carro. É a mesma coisa do publicano, era um judeu que cobrava o imposto do judeu. Então o povo judeu odiava os publicanos. Não gostavam dos publicanos. E certa vez esses dois homens foram orar, e o Senhor Jesus disse que o publicano, que o fariseu orava de si mesmo para si mesmo. Agradecia a Deus que não era como aquele publicano ali, que ele era um homem fiel, que ele era um homem que dava o dízimo, que ele era um homem que guardava a lei. E o publicano: Senhor, o que o publicano falava? Batia no peito e falava que não era digno, né,
de estar na presença de Deus. E hoje, irmãos, quantos e quantos existem que pregam a mesma coisa que esse fariseu pregava? Quantas pessoas nós conhecemos que pregam um evangelho que não é de Deus, que se acha dono da verdade, que se coloca acima de Deus? Nós conhecemos o Senhor Jesus como o médico dos médicos. E quando olhamos para um médico, você vai no médico se você está bom? Você não vai. Você não vai para o médico se você não está doente. Você só vai para o médico se você está enfermo. E o Senhor Jesus, ele veio para quem? Ele veio para os enfermos. Ele veio para aqueles que estavam doentes. E sabe quem que estava doente? O mundo todo. O mundo todo. Até esse religioso que se achava acima de todos. Achava que ele era o cara porque cumpria a lei, porque dava o dízimo, porque fazia aquilo. Achava que Deus estava se agradando dele. Não, Deus quer pessoas que se arrependem dos seus erros. Pessoas que sabem, quando eu vejo o salmista, é o Salmo 52, eu não lembro o Salmo agora, quando Davi se arrepende do seu erro, e ele escreve o Salmo arrependido do pecado que ele havia cometido. Irmão, se você ler aquilo ali, você nota assim, puxa vida, como nós somos daquele jeito ali. Quantas vezes nós já erramos contra Deus, quantas vezes já pecamos contra Deus, quantas vezes já fizemos coisas que não agradam a Deus e achamos muitas vezes que tudo está bem. Quantas vezes? O Senhor Jesus, ele veio para todos. Quantos fariseus nós temos hoje que acham que não tem pecado? Quantos religiosos? Quantos evangélicos tem? Quantos que se acham que não precisam do perdão de Deus? Muitos impondo a sua doutrina, muitos impondo as suas filosofias, o seu modo de pensar. Ao olharmos o Velho Testamento, o homem tinha dezenas de ordenanças, sim, a cumprir. Mas quando nós acabamos de ver, Jesus removeu inteiramente, encravando essas ordenanças na cruz. Por isso o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados. Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há mais nada que possa nos afastar do amor de Deus. Não há mais nada, não há ordenanças. Podem falar o que quiserem, mas nada pode tirar aquele que um dia creu no Senhor Jesus Cristo da presença de Deus. Ninguém mais. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que um dia colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, não há mais nada que possa te condenar. Não porque você fez algo, não porque eu fiz algo, não fiz nada. Só crie. Assim como o carcereiro, Paulo falando, creia no Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa mais simples. Olha como o Evangelho é tão simples. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que é tão difícil das pessoas crerem? Se as pessoas querem seguir isso, querem seguir aquilo, querem seguir homens, religiões,
Mas quando nós olhamos a palavra, nós vemos que o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Se não fosse, se todas as religiões levassem o homem a Deus, por que Jesus mandaria o seu filho? Não tem, eu não consegui encontrar uma resposta quanto a isso. Não precisaria. Mas o homem nunca pôde fazer nada que pudesse agradar a Deus, a não ser o próprio Senhor descer este mundo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Ele não coloca sobre nós hoje, irmãos e amigos, Ele não coloca nada nos nossos ombros daquilo que nós não podemos suportar. Não coloca, o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele não coloca nada sobre nós que nós não podemos carregar. A única coisa que Ele pede é o quê? Que cremos. É a única ordenança que Ele cremos. E aí Ele diz, faço a pergunta de novo, pode o evangélico, pode a pessoa ser evangélica, mas não estar em Cristo? Pode. João capítulo 8, versículo 31, o Senhor dizendo, permanecendo na minha palavra. Permanecendo na minha palavra. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permaneceres na minha palavra. Crendo em Jesus Cristo, somente Ele, somente Jesus. Não crendo em homens, não crendo em palavras bonitas, em palavras, às vezes a gente ouve, às vezes coisas tão bonitas, como diz Paulo a Timóteo, no fim dos tempos, virão aqueles que falarão como, e a palavra deles ficarão como comichões, né? Se não me engano a palavra, em nossos ouvidos, ou seja, palavras boas, palavras agradáveis, mas que no fundo são enganosas. Permaneceres na minha palavra. Qual que é a palavra do Senhor? Crer nele. Apenas crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha é podermos ver que o Espírito Santo um dia falou conosco. Falou de uma forma que nós entendemos. É algo tão simples, mas aquele que não é tocado pelo Espírito é tão difícil. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para quê? Para nos salvar. E o que Ele pede? Crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?